Fala galera, tamo aí, segundo vídeo, o canal ainda tá sem nome, como eu já tinha falado no primeiro, ainda não consegui pensar, não sei se vai ficar como Emanuel Pereira mesmo, mas vamos fazendo os vídeos e depois eu vou pensando aí o que pode virar. Bom, o tema pelo menos para esse segundo vídeo eu já sei, né? No primeiro eu tinha feito uma introduçãozinha sobre assuntos, sobre pontos que eu considerei relevantes ali sobre mim, e eu lembro que eu falei sobre tunas, mas eu não dei tanto foco, né, para falar a respeito disso. Vou falar sobre cidades do interior, né, falar sobre pró e contra, né, quais são os pontos positivos, pontos negativos da gente estar morando em uma cidade do interior. Como eu falei, a cidade que eu moro é Tunas do Paraná, né, a cidade que eu amo, a cidade que eu me criei, né, e, bom, o que a gente pode citar? Né, eu acho que para tentar fugir um pouco do óbvio, né, que tem tantas coisas que a gente pode citar de pró e contra que são meio que clichê, né, do que é de interior e do que é de uma cidade um pouco maior. Então, primeira coisa, né, as coisas eu acho que engraçadas, né, ainda fica, a gente mora a 70 quilômetros, né, Tunas fica localizada a 70 quilômetros de Curitiba, ela ainda é enquadrada como região metropolitana, né, RMC, mas tanto pelo tamanho da cidade, pela quantidade de habitantes, que eu acho que acontece com muitas das cidades da RMC, da região metropolitana, né, de Curitiba, ela ainda tem muito desse clima, né, de interior. Essas coisas tradicionais, né, de cidades pequenas, de cidades que tem esse clima ainda bucólico, rural. Bom, isso, como eu falei, ainda acho que entra ainda no pouco do clichê. Eu vou contar um pouco, eu acho que não só de pró e contra, mas dessas experiências que a gente vive, né, permeando, né, transitando entre a cidade, né, Curitiba, né, a capital, e a cidade onde a gente vive. Né, eu acho que são pontos em comum de várias pessoas que vivem na região metropolitana de Curitiba, né, algumas coisas que eu vou comentar aqui. Bom, a primeira é as piadinhas, né? Então, a gente já tá acostumado, né? De tanto que quando a gente tá na cidade, né? Tá em Curitiba, né? Tem que comentar principalmente em cadastro, ou vai se apresentar, alguma coisa, vai falar onde mora. Aquela velha história. Nossa, nossa, né? Nossa, mas é longe, né? Nossa. Aí então a primeira reação é aquele, nossa, mas é longe, hein? Como é que você consegue, né? Tá vindo, tá voltando? Bom, eu acho que a primeira reflexão a respeito disso é que às vezes tem alguns bairros, né? A esses 70 quilômetros a gente faz em 1h30, mais ou menos, até saindo daqui da minha cidade até chegar ao centro de Curitiba mesmo. Então, levando em consideração que quem mora às vezes em algum bairro mais retirado da capital, se for trabalhar, tem que pegar vários ônibus, às vezes leva quase o mesmo tempo, né, para estar chegando no trabalho. Então, eu acho que é um pouco relativo a distância com o tempo que você leva. Então, já tentando responder essa primeira surpresa, essa primeira reação ali do pessoal quando fala que você mora mais retirado. O segundo é as piadinhas, né? Eu lembro que na época da faculdade, os piazada lá, até hoje, né, meus brother, ficava com aquela zoeira, né? Se chovesse, vai catar pinhão lá pra gente, né? Em época chegando agora nessa época do inverno. O jardim da tua casa é uma plantação de milho. Você tem que abrir quantas porteiras para chegar em casa. Bom, essa piadinha, né? Eu acho que a gente pode refletir, até era uma das coisas que eu falava, cara, putz, a gente tem tantos bairros em Curitiba que também, apesar de estarem dentro da capital, ainda tem o mesmo clima que a minha cidade, por exemplo. Ou, né, o pior, às vezes o cara mora numa quebrada lá e fica se pirando, né? Fica querendo tirar onda e mora numa quebrada infeliz e quer tirar onda com quem mora na metropolitana, né? Às vezes numa cidade bem estruturada, até por sinal. Bom, tô tentando fazer esse vídeo de forma espontânea, não registrei nada, tô só tentando lembrar das coisas que vem na minha cabeça aqui,
quando a gente fala que vem do interior. Bom, falando especificamente de Tunas, uma das coisas que é um saco de ter que ficar explicando é que não é Dunas, né? É Tunas, com T, Tunas do Paraná, né? Então, essa é uma coisa que também a gente tem que ficar explicando a todo momento, os nomes, né, da cidade onde a gente mora. Bom, uma outra coisa, né, agora falando dos pontos positivos, né, das questões que são legais, né, ainda de se morar em cidades como a minha. Né, primeiro, como eu acho que tinha falado, que também é uma coisa que é comum, né, que eu acho que todo mundo consegue imaginar, e realmente é um ponto muito forte, é conhecer quase todo mundo da cidade. Né? Eu acho que é confortável, né, é uma relação, até eu cito, até quando eu estou falando aqui mesmo com os meus amigos, aqui com as pessoas daqui, que esse é o principal ponto positivo. Né? Você se conhece, você se apoia, às vezes você sabe de alguma coisa que acontece numa família de uma pessoa, às vezes não é tão próximo, mas todos são conhecidos, né? Todos são conhecidos. E você tem essa proximidade, esse aconchego, esse carinho mais próximo, né? De cuidado entre as pessoas que moram, né, em cidades menores. Segundo, que não precisa nem citar, é poluição, né? Então você mora numa cidade onde realmente tem, né, esse benefício, esse principal ponto, né? Geralmente tem mais árvores por perto, né? A natureza nos presenteia, né, com tanta coisa boa. Você poder, acho que outra segurança, né, apesar de às vezes as cidades do interior ter, né, algumas coisinhas que saem fora, mas o normal é a segurança, né? Como eu falei no primeiro vídeo, eu tenho uma loja, né? Também sou comerciante, e eu sempre falo isso, graças a Deus, poder às vezes fechar a loja ali o horário que quiser. Você não precisa ficar com tanto medo, né, se alguém vai vir te assaltar, se do nada, né, alguma coisa vai te acontecer. Você anda mais tranquilo, né? Pode sair de madrugada pra rua ali que você anda tranquilo, anda em paz, né? Então, eu acho que essa tranquilidade por conta da segurança não paga, né? Não tem preço. Um outro ponto que eu acho que é bem importante de citar é o transporte, né? Todas as coisas estão tão acessíveis, tão próximas, que a gente não precisa estar perdendo horas e se estressando com o trânsito. Né? Às vezes, até mesmo por conta da minha rotina de negócio, eu tenho que estar 2, 3, às vezes até 4 vezes na semana fazendo esse bate-volta para captar, né? Para Curitiba. E se tem uma coisa que me estressa muito é o trânsito. Né? Até mesmo esse sistema, né, pegar esses horários de pico, você tem que ficar, às vezes acontece algum transtorno em alguma via principal pela qual você teria que estar passando, daí você tem que ficar fazendo uns desvios, fazendo uns contornos que levam mais tempo. Então, é uma coisa que me estressa muito. E morar no interior é só coisa boa. Bom, para esse vídeo não ficar muito longo, né, a gente poderia listar tantas coisas, né, realmente ainda, né, você ter essa questão da alimentação, ainda tem muita coisa que você pode estar comendo realmente ao natural, né, desde um leite tirado da vaca, ainda que tem vários, tem alguns fazendeiros, né, que ainda você pode, agricultores, que você pode estar colhendo e sabendo de onde está vindo o seu alimento, né, nas épocas, nas estações certas, né, então isso também é uma coisa bem boa, uma coisa positiva. E eu acho que essa tranquilidade, essa paz, né, isso não tem preço, né, em relação a esse estresse, esse ritmo um pouco mais acelerado, né, das cidades maiores. E assim, gente, não tem ponto contra. Talvez na questão de lazer, alguma coisa, às vezes quando você quer comer alguma coisa diferente, igual quando, né, na cidade tem um pouco mais de variedade. Então, mas isso eu não vejo, a gente consegue tirar de letra, porque também você quer, né, sair, você vai, tá perto, você quer ter um lazer, né, em algum
parque, cinema, teatro, alguma coisa do gênero, também você vai rapidinho e logo tá em casa. E eu acho que por último, para fechar, para não ficar tão enrolado, né? Bom, em outro vídeo eu vou falar só sobre Tunas, especificamente sobre Tunas, os pontos, né, turísticos, o que eu mais gosto aqui dessa cidade. Vou deixar para um próximo vídeo. Mas uma coisa que é engraçada, acho que é bom deixar para o final isso, é falando sobre uma teoria, né? Teoria sobre a jacuzice de Curitiba, né? Até às vezes eu trocava umas ideias e eu realmente levo para esse lado. Eu vejo, né? Para falar a verdade, é muito. Esse tem um pouco desse aspecto que realmente não é só Curitiba, né? Todos nós aqui da metropolitana, acho que temos um pouco desse perfil um pouquinho mais fechado, mas não é tanto, né? Não dá para ficar se baseando nisso ou ficar aderindo, se abraçando com essa característica. Mas o que eu tenho uma teoria, eu acho que até algumas pessoas já devem ter observado, né? Que quando você fala que é de Curitiba, quando você vai para Curitiba e você fala que é da metropolitana, que tem muita galera tirando sarro, geralmente, cara, quem tira sarro é a galera que e também é da metropolitana. Os caras que mais que zoam quando você vai perguntar para ele onde ele mora, o cara vai dizer que mora em outro lugar ali, mas no final das contas ele mora na metropolitana também, é o cara que tá te zoando. E a questão da jacuzice, né, essa questão do curitibano ser fechado, eu tenho a teoria que, até por sinal, quem, né, tá aqui assistindo esse vídeo e quiser citar e comentar alguma coisa embaixo, só pra gente ver se tem base, né, pra gente reforçar ou contestar, que eu vejo que quem é realmente curitibano raiz, né, que vem de gerações, avô, pai, filho, né, de gerações ali de Curitiba realmente, são muito mais abertos do que a galera que vai morar na capital. Eu vejo muita gente que até sai aqui, como diz a bugrada, né, o bugrão da Pedra Preta, né, sai aqui da cidade, vai morar em Curitiba, se criou aqui, mora em Curitiba 1 ano, já até tira lá das redes sociais que morava em Tunas, morava Bocaiúva, Colombo, Cerro Azul, sei lá, e coloca lá só Curitiba. O cara quer excluir a identidade dele do interior. E normalmente são essa galera aí que quando tá em Curitiba, que são os mais fechados. Que daí eu falo que é o jacuzice, né? Então, às vezes, os curitibanos levam esse título, esse rótulo, mas às vezes nem é por conta de quem é realmente o raiz. É mais por conta da jacuzice como diz, dos jacuzão que vão morar na capital e ficam usando o rótulo ali. E no final das contas é jacuzice do interior mesmo. Não deixa de ser jacuzice do interior. Essa é a minha teoria. E para finalizar, eu acho que esse ponto, né, que eu acho que é engraçado, dando aula, eu vejo que tem alguns alunos que vêm para cá, né, estudar, como professor também tive essa experiência. Aí você pergunta, não só alunos, né, se você pergunta, às vezes em qualquer local ali que você se relaciona com outras pessoas que são de outra cidade, você pergunta, fulano, você veio de onde? De Curitiba. Aí você pergunta, não, que massa, então de qual bairro? Qual bairro que você morava? Né? Às vezes numa festa, em algum local também, você faz a mesma pergunta, conhece alguém que tá ali querendo até pagar um pau, você pergunta de onde é. Não, eu sou de Curitiba, que massa, mas qual bairro? Tô do Maracanã, sou do Guarani. Eu tô falando de alguns bairros de Colombo, mas é só pra nada, né, que eu não consigo lembrar de outro. Às vezes pode ser de algum bairro de Piraquara, de Quatro Barras, tanto faz a cidade, mas geralmente a galera, eles pergunta primeiro, sou de Curitiba, né? Você vai perguntar, no final das contas, mora em alguma dessas cidades e depois quando vai perguntar o bairro, ele acha que ele tá aqui e ninguém conhece, né? Bom, esse vídeo já foi um pouco longo, depois eu vou ter que editar. Foi mais na brincadeira, né? Quando eu falo jacuzice e jacu, né, eu também me incluo, por isso que eu tenho essa liberdade de estar falando antes que venha, né? Tudo hoje em dia tem que ficar pensando em mimiseira aí, né? Ou bugrada, né? Também eu falo brincando, mas eu também me considero um bugrão da Pedra Preta, né? Me criei aqui e tenho orgulho disso também, na verdade. Mas eu falei mesmo na intenção de brincar, né? De tentar
ironizar um pouquinho essas situações e refletir, né? E que é bom, né? Quem se identifica, né, do que eu falei sobre morar no interior, eu acho que ter esse plus, né? Esse ponto positivo. Todo mundo que mora na RMC, cara, na região metropolitana de Curitiba, acho que tem esse bônus. Na verdade, eu acho que é uma das melhores coisas é você poder morar numa cidade menor, numa cidade tranquila e poder ter o benefício, às vezes, de estar exercendo a profissão, trabalhando em Curitiba, fazendo o que você precisa, movimentando as coisas na capital, né? E poder estar retornando. Não que Curitiba, né, seja uma cidade, na verdade, é uma das melhores cidades, né, realmente do Brasil. Né, a gente ama também, né, como diz a gente, eu falo que a gente mora na Curitiba, na metropolitana, mas a gente se cria, né, permeando os dois ambientes. A gente também não deixa de ser um pouco curitibano no final das contas, porque pô, você estuda, trabalha, a sua rotina também permeia a vida inteira ali, né? E é isso. Então, que Deus abençoe, tudo de bom e vamos aí pro próximo vídeo, vamos ver o que sai de ideia aí. Abraço!